Eu vou trazer esse conteúdo para você agora de uma forma muito mais simples. Na verdade, eu quero responder uma pergunta que eu costumo receber com frequência nas minhas redes sociais. E por falar nisso, acabei de receber ela aqui pelo meu Instagram, que é o seguinte: Lucas, eu não sei o que acontece, mas eu tenho um computador que tem configurações ótimas, placa de vídeo, processador e tal. É um computador praticamente da NASA. Não foi nessas palavras, mas apenas para contextualizar. E eu não sei o que acontece, que cada vez que eu tento abrir um arquivo, eu não consigo trabalhar. O Twinmotion ele fecha, ele trava, eu não sei mais o que fazer. A pergunta que eu faço para essas pessoas é: tá, mas qual que é o teu fluxo de trabalho e qual que são as suas configurações? Porque eu preciso entender isso para saber qual que é a forma que você trabalha de uma maneira otimizada. A pessoa, tá, o que é otimização? Então nesse vídeo eu quero mostrar para você uma aula. Essa aula ela foi retirada do nosso treinamento completo, onde eu mostro alguns processos de otimização para você ter aqui no teu fluxo de trabalho do Twinmotion, para que você consiga evitar possíveis erros. Que tipo de erro? Erros como, por exemplo, arquivo fechando, Twinmotion não respondendo, depois que você salva o teu arquivo, vai abrir novamente, ele não abre mais, dá um erro de falta de memória. Então tudo isso acontece porque normalmente você não deve ter um fluxo de trabalho otimizado. E eu posso te falar isso com prioridade porque eu uso o Twinmotion no meu dia a dia de projeto, então o Twinmotion ele faz parte do meu fluxo de trabalho. Então, como eu trabalho com o projeto, eu preciso encantar o meu cliente para poder vender minha ideia para ele. Então, eu utilizo o Twinmotion para fazer as renderizações. Eu já consigo perceber quais são as nuances que o Twinmotion apresenta, quando provavelmente ele vai acontecer algum tipo de erro, algum tipo de crash. Não significa que o problema é o Twinmotion. Muitas das vezes significa que o problema é a máquina que você está usando. Então, como eu já sei quais são as configurações das máquinas que eu tenho aqui, eu sei até onde que eu posso chegar, até onde que eu posso forçar o Twinmotion, para que mesmo assim eu consiga entregar um resultado de qualidade e não comprometa o meu arquivo. Tá, Lucas, falou demais e acabou que eu não entendi nada. Não se preocupe, fique agora com um trecho de uma das aulas que eu retirei lá do nosso treinamento completo, para te mostrar como se pode ter um fluxo de trabalho mais otimizado. O primeiro ponto que você precisa prestar atenção em relação à otimização é os requisitos mínimos. Aqui em requisito mínimo, basicamente, o Twinmotion, aqui na página oficial mesmo, eu vou deixar esse link aqui na descrição dessa aula para você. O Twinmotion ele vai falar qual que são os requisitos mínimos de sistema para você poder estar rodando o Twinmotion. Por que eu digo isso? Que não adianta você querer, por exemplo, rodar o Twinmotion com uma máquina que malmente vai rodar o teu sistema operacional. Às vezes, o problema não é somente software, ou seja, os aplicativos, mas sim os hardwares, aqueles componentes que formam a tua máquina. Então aqui, o Twinmotion ele diz que para que você consiga rodar minimamente o teu projeto, que seja um projeto que tenha um porte médio, ou seja, com dados de geometria com menos de 1 GB, o adequado é que você tenha, no mínimo, o Windows, falando em caso Windows com 64 bits, um sistema operacional com 64 bits, uma placa de vídeo com no mínimo 6 GB de memória, ou seja, quando você for procurar uma placa de vídeo, se você for montar um computador, opte em placas de vídeos que tem no mínimo 6 GB de memória, e com uma pontuação acima de 10.000 no benchmark. Você pode clicar aqui nesse link e ser direcionado para essa página, e nessa página você pode estar pesquisando qual que vai ser a pontuação da tua placa com base nas configurações dela. Então, por exemplo, se você tiver uma RTX 3090, que seria essa segunda aqui, você vai ter 26.300 pontos, então seria basicamente 16.000 pontos a mais do necessário. Se eu for pesquisar aqui sobre a minha placa, eu vou dar um Ctrl G, e aqui eu pesquiso por GTX 1660 Ti, essa aqui é a minha placa. Então olha lá, eu tenho 11.794. Eu tenho então basicamente 1.194 pontos a mais do que é o recomendado para estar rodando. Ela não seria tão ideal assim, mas é a placa que eu tenho e é a placa que eu utilizo nesse momento nesse computador aqui. Então aqui você pode vir e pesquisar qual que vai ser a pontuação da tua placa ou da placa que você pretende comprar. Voltando aqui para os requisitos mínimos, você também deve ter no mínimo 16 GB de memória RAM aí no teu computador. Essa máquina que eu estou utilizando aqui, ela tem apenas 8. Então o que eu preciso fazer é inserir mais um pente de memória de 8 GB para assim eu estar rodando com também no mínimo 16. As minhas configurações aqui são 8 GB de memória RAM e uma placa de vídeo GTX 1660, mas mesmo assim eu consigo rodar o Twinmotion. Não quer dizer que eu estou recomendando essas configurações para você, quer dizer que são essas configurações que eu tenho aqui na minha máquina. E você também precisa ter 30 GB livres em espaço de memória aí no teu computador. Então, se você tiver um SSD de, por exemplo, 512, você deve deixar no mínimo 30 GB reservados para o Twinmotion, porque quando você vai fazer a instalação, no
no mínimo uns 16 ou 17 GB é somente o peso do teu arquivo do Twinmotion. E se você continuar rolando a página aqui para baixo, você vai ver outros dados de requisitos mínimos de sistemas, conforme também se o teu sistema operacional for Mac. Mas enfim, o próximo passo que você precisa prestar atenção é sempre deixar o teu software atualizado. E como que você faz isso? Deixa eu entrar aqui no Launcher da Epic Games. Então, estando aqui no Launcher da Epic Games, eu já estou logado na minha conta, você pode perceber olhando por aqui. Então, para que eu atualize o Twinmotion, venho aqui na aba do Twinmotion, eu escolho a versão que eu estou utilizando, nesse caso aqui é 2022, eu clico aqui nessa engrenagem e clico em verificar. Precisa estar conectado à internet. Fazendo isso, então, o Twinmotion vai fazer uma verificação. E caso a Epic Games tenha feito alguma atualização daquela versão, para fazer a correção de um bug ou de alguma coisa, você vai estar atualizando o seu software dessa maneira. O terceiro ponto que você precisa prestar atenção para você ter um fluxo de trabalho mais otimizado é sempre estar de olho aqui na taxa de FPS. Então você pode entrar aqui em estatísticas, você vai ver que eu estou rodando aqui 84, 85 FPS. FPS significa frames por segundo, então aqui significa que a cada 1 segundo o Twinmotion está gerando 84 e 85 frames, ou seja, 84 e 85 imagens a cada segundo. Então aqui nessa taxa de FPS é a principal taxa que você precisa ficar de olho aqui no Twinmotion. Teoricamente, quanto mais FPS, melhor. E para que você possa estar rodando com essa taxa de FPS em alta, tem técnicas que você pode estar utilizando para isso. A primeira técnica que eu quero te mostrar é você vir aqui em Ctrl+P, qualidade, como você pode perceber aqui eu estou utilizando tudo em Ultra, é deixar em baixa e ok. Somente deixando a qualidade em baixa agora de 84, 85 FPS, eu já estou rodando a 340, 390 FPS. Então significa que quando eu for abrir um novo arquivo, eu sempre faço isso. Eu inicializo o Twinmotion, eu boto a qualidade em baixa e agora sim eu abro o meu arquivo. Então eu vou abrir aqui o arquivo da nossa cena de demonstração da Lake House, apenas para você perceber uma coisa. Como que você abrindo o teu arquivo em uma qualidade baixa de FPS, pode evitar que o Twinmotion feche, que ele dê aqueles crashes quando você for carregar esse arquivo. Então olha aí com o nosso arquivo do Lake House aberto, estou rodando aqui agora 120, 130 FPS. Se eu for aumentar a qualidade aqui para Ultra, por exemplo, olha lá, a taxa de FPS já cai para 3, 18, 19. Então você pode perceber aqui pelas próprias estatísticas que o Twinmotion ele não recomenda que você esteja utilizando essa qualidade para fazer a visualização. Então, quando você deixa a qualidade em baixa, deixa eu deixar aqui, ok? Você percebe que já tem uma taxa de FPS muito maior. E uma segunda maneira de você manter essa qualidade de FPS sempre em alta, mesmo estando com uma qualidade ultra, por exemplo aqui, é você trabalhar organizado com as camadas. O porquê que eu digo isso? Olha o que vai acontecer se eu somente vir aqui nessa organização das camadas e desabilitar a vegetação. De 18 subiu para 50 FPS, já é uma taxa de FPS relativamente legal para essa cena. Então se eu quiser fazer a navegação, eu ainda vou estar rodando de uma forma mais suave. Então, se eu trabalhar de uma forma mais organizada aqui no Twinmotion, eu posso sim estar ocultando aquelas camadas que eu não vou estar utilizando no momento, para que eu consiga estar sempre rodando com uma taxa de FPS maior. Então, como esse projeto já está organizado certinho, eu vou desabilitar todas aquelas camadas que eu não quero estar utilizando nesse momento. Então, eu não quero as luzes, não quero as reflexões e nem essas camadas aqui. E assim eu vou ter a certeza que o meu projeto já vai estar rodando em alta. Mais uma vez, se eu vir aqui em qualidade e agora fizer personalização, por exemplo, eu quero deixar sem sombras o meu projeto e dou um ok. Olha lá, eu consigo estar rodando novamente agora a 60, 69, 70 FPS. Então assim já consigo ter uma taxa de frames por segundo bem alta e mesmo assim eu consigo ter uma visualização bacana aqui da minha área de trabalho do projeto. Por isso que é importante você trabalhar de uma forma organizada. Então assim você vai deixar visível somente aquelas camadas que realmente você vai estar utilizando naquele momento. Uma coisa que eu recomendo que você faça antes de você salvar o teu arquivo e fechar o projeto é você vir aqui então e ocultar aquelas camadas que você não está utilizando no momento. Então eu vou deixar aqui somente meu projeto habilitado. Você pode perceber que tem uma taxa de FPS de 80, 90 frames por segundo e vou lá e salvo meu arquivo. Porque a próxima vez quando eu for abrir o meu arquivo lá naquelas configurações de qualidade em baixa mesmo, além de ele estar abrindo meu arquivo embaixo, ele vai estar processando menos informações para fazer essa abertura de arquivo. Então eu não vou ter aqui toda aquela vegetação, a terra, luzes e tudo mais. Você percebe que mesmo estando com a qualidade em baixa, eu estou rodando a 126 FPS. Porém, se eu já for abrir aquele meu arquivo somente com o que realmente me interessa, no caso só o projeto, eu já consigo abrir aqui em tempo de carregamento um tempo muito menor e com uma taxa de FPS maior.
porque se eu já tiver as imagens carregadas lá no meu projeto, aquelas camadas elas vão estar abertas. E quando eu sair aqui do meu modo de multimídia, eu só vou ter basicamente aquelas camadas que realmente me interessam fazer a visualização naquele momento do projeto. E o restante eu deixo todos ocultas. Outra coisa que é importante após você estar trabalhando de uma forma organizada é que sempre você trabalhe com as iluminações do teu projeto oculta. Como nesse caso aqui eu tenho toda a minha parte da iluminação já construída, deixa eu teclar aqui no G, que é meu assistente visual, e aqui em luzes, olha aqui, eu já tenho toda a parte de minha iluminação construída. Estando com minhas iluminações ativas, eu acabo diminuindo a minha taxa de FPS. E quando eu deixo elas ocultas, eu consigo aumentar a taxa de FPS. Então uma coisa que eu recomendo é que você faça a inserção de luzes no teu projeto. Depois que você já configurou ela tudo certinho, a temperatura, o feixe e tudo mais, você oculta as camadas dessa iluminação e não trabalhe com ela ativa. Deixe ela ativa somente quando você for fazer uma renderização e no caso ela vai aparecer. Então como por exemplo aqui, eu estou fazendo uma renderização com o Path Tracer, você pode perceber que eu já caí bastante minha taxa de FPS, estou aqui em 3 FPS, 3 frames por segundo, porém a iluminação do meu projeto está ativa para essa cena. Deixa eu sair aqui do modo de renderização Path Tracer e vou sair da minha cena. Aqui em luzes ela está ativa, mas se eu vir aqui e deixar desativado, eu acabo aumentando a minha taxa de FPS. Uma outra coisa que é importante também, aproveitando esse mesmo arquivo aqui, vai ser essa parte da vegetação. Sempre quando você for trabalhar com a vegetação no Twinmotion, opte em trabalhar com essa qualidade de visualização em baixa. Porque como você já deve ter percebido, quando a qualidade está em alta ou em ultra, deixa eu dar um OK, a geometria aqui das nossas vegetações, ela vai ficar sempre com 100% da qualidade e como consequência disso, você vai diminuir drasticamente a taxa de FPS. Então eu recomendo que você trabalhe de uma forma mais otimizada. Então aqui, por exemplo, por mais que a minha qualidade esteja tudo em ultra, eu posso estar deixando aqui a sombra em média e ainda visão distância, talvez eu deixe em baixa e OK. Fazendo isso, eu vou ter aqui um pouquinho mais de FPS em cena, ou seja, eu vou ter a geometria das nossas árvores e uma qualidade de visualização bem baixa, porém, eu consigo aumentar ainda mais um pouquinho essa taxa de FPS. E essa visualização da nossa vegetação, ela só vai ser afetada quando essa vegetação é nativa do Twinmotion. Então, quando for uma vegetação que você importou de outro lugar, ele não vai mudar a geometria, beleza? Outra coisa que você precisa prestar muita atenção é quando você for fazer o salvamento do teu arquivo. Nesse caso aqui eu não vou conseguir salvar, porque como é uma cena de demonstração, ele não permite. Mas quando você for salvar o teu arquivo, evite com que esse teu arquivo ele fique com mais de 1 GB de peso. E por que que eu digo isso? Porque se você estiver rodando com as configurações mínimas, de requisitos mínimos que o Twinmotion pede para que ele rode com tranquilidade o software, e você tiver um projeto com mais de 1 GB, provavelmente quando você for abrir teu arquivo, ele não vai conseguir abrir, ele vai dar algum tipo de erro e você vai perder esse teu arquivo. E a última coisa que eu identifiquei no meu fluxo de trabalho durante o tempo utilizando o Twinmotion é na unidade que eu for fazer o salvamento. Então evite de salvar esse teu arquivo em um pendrive. Eu não sei o motivo por que isso acontece, mas cada vez que eu salvei esse meu arquivo em algum pendrive, algum projeto que eu estava trabalhando, esse projeto veio a ser corrompido quando eu fui tentar abrir novamente. Então nunca o salve em pendrive e também quando você for salvar aí no teu computador, deixa eu mostrar aqui para você, certifique-se que a partição, ou seja, o local onde você vai salvar o teu arquivo tem espaço suficiente. Por padrão, eu vou salvar aqui no meu disco local C. Então aqui nesse disco local C eu tenho 26,9 GB livre ainda para fazer o salvamento. Se eu ver que aqui está em tipo vermelho, beirando aqui, sei lá, por exemplo, apenas 1 GB para fazer o salvamento de qualquer coisa no meu computador, e vou tentar salvar o Twinmotion aqui nessa partição, ele vai salvar até um momento. Quando ele fechar aquele 1 GB lá de salvamento, o restante que vir depois, no caso se o arquivo tiver 1.5 GB, aquele 0.5 ele não vai fazer o salvamento. Então quando você for abrir pela próxima vez o teu arquivo, provavelmente ou ele vai dar erro, ou ele não vai ter salvado o teu arquivo por inteiro. Então evite de fazer o salvamento em pendrives e também preste muita atenção no espaço que você vai ter disponível lá na partição do teu HD ou do teu SSD. Então essas aqui são algumas das formas que eu encontrei ao longo do tempo utilizando o Twinmotion para que eu tenha um fluxo de trabalho mais otimizado. Você pode estar fazendo testes aí na tua máquina e de repente encontrando outras formas de você trabalhar mais otimizado, mas essas daqui são as principais. Não significa que você fazendo exatamente isso aqui que eu te mostrei, vai evitar do Twinmotion vir a crashar ou fechar, até porque eu não sei quais são as configurações da tua máquina. Eu estou compartilhando com você aquilo que eu faço e que resolve meus problemas. Mas sempre que eu identificar alguma nova forma, fora essas aqui, para trabalhar mais otimizado, eu vou estar deixando ela descrito aqui na descrição dessa aula. Então você pode sempre estar acompanhando aqui nessa aula,
se existe algum novo passo a passo para você trabalhar de uma forma otimizada. E caso você descubra também uma nova forma de trabalhar otimizado, compartilhe comigo, compartilhe com o restante da nossa turma aqui pelo campo dos comentários.